Aqui, Pedrinho. João Silva, do canal Colina em Foco. Boa tarde a todos. Você e o próprio Amodeu falando sobre a recuperação judicial e o remédio amargo, o torcedor ouve isso e, como você está dizendo, de fato o remédio está sendo aplicado pela recuperação judicial, pela reestruturação. Só que o torcedor do Vasco, ao mesmo tempo, ele tem fome. E aquela famosa frase, quem tem fome tem pressa. E eu acho que o torcedor vascaíno de todo o futebol brasileiro é o torcedor que está mais em busca de um título. É o torcedor talvez mais machucado também. Por conta disso, é difícil, acredito eu, para o torcedor entender que é necessário de tempo. Apesar de a gente conseguem, beleza, os passos estão sendo dados. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor quer isso, ele quer uma data. Então, a minha pergunta vai em sentido a isso. Primeiro, quando desse mesmo modelo do que vocês estão apostando e fazendo, com austeridade, com orçamento ali limitado, o Vasco conseguiria competir, por exemplo, e é claro que já fica no âmbito regional, carioca, com os rivais, e ao mesmo tempo, qual é o seu sonho, Pedrinho, em relação a terminar o mandato? Entregando a SAF para um investidor, porque eu imagino que o caminho pode ser ter um atalho nessa função, ou tentar uma reeleição, ou até mesmo passar o bastão para a manutenção do associativo. Para resumir, o Vasco tem um tempo para ganhar títulos, mas isso pode ser encurtado através de um investidor. É a sua vontade vender a SAF do Vasco? Como é que está a conversa em relação a isso especificamente? Lembra de tudo que tu fez um monte de pergunta em uma só. Vamos lá. Eu não vou dar data de nada porque são muitas variáveis. Eu não vou prever quando o Vasco vai ser campeão. A gente pode ter um parâmetro com e sem investidor, um prazo ali de quitação das dívidas, onde a gente vai ter um nível de receita melhor para ter um nível de prateleira de jogadores melhores. Essa questão de jogador de elenco é uma questão, por isso que eu falo que são variáveis difíceis de serem controladas, porque o Mirassol é um grande exemplo, um grande time que a gente vai enfrentar, daqui a 2 rodadas, que faz um trabalho excepcional, que é muito estruturado, que tem um ótimo treinador. Mas se você pegasse os 11 jogadores do Mirassol e botasse no Vasco, se eu contratasse com muito respeito a eu e todos eles que jogam muito, tá? Jogam muito. A torcida do Vasco não ia gostar. Quando eu falei, porque agora eu vou ter que entrar naquela do top 8. Quando eu falei, eu não sei se foi para você mesmo ou foi para a Aline, foi para você, né? Mas por isso que eu falo, as pessoas não querem olhar o contexto. Elas pegaram aquela frase e jogaram porque é bom. Ninguém avalia o que eu falei e no contexto que eu falei depois do 3-0 do São Paulo. Eu não vi um debate. Mas depois que a gente perde para o Independente Del Valle, vem o debate sobre o top 8. Para deixar claro, aquela declaração, eu coloquei o Vasco como se ele estivesse em 8º. Eu nunca comparei com esses times que têm um investimento maior. Eu quis comparar o Vasco em 8º com o restante das equipes que estão até a 20ª colocação, antes de começar o campeonato. E aí, todas as pessoas que eu faço o exercício, esquece agora depois da derrota, que é ruim para essa avaliação, e não faça essa avaliação também depois de um 3-0 no São Paulo. Faça de cabeça fria. Você pega o Léo Jardim, compara com do 8º ao 20º. Você pega o PH, compara do 8º ao 20º. Você vai pegando jogador por jogador. A gente bate 6 ou 7 jogadores que são melhores. Nessa frase que eu falei para você, eu falei, o Vasco está entre os 8, querendo dizer do 8º para cima. O que vai fazer o Vasco terminar mais para frente ou mais para trás é o desempenho. Essa foi a minha frase. Então, assim, só que isso, o contexto não serve, porra. O contexto serve quando eu tomo uma porrada num jogo, falar que eu falei que parece uma grande asneira. A outra coisa que você falou... o investidor. A gente contratou uma das maiores empresas, que é a G5, para botar em prática o M&A, que é a questão de operação de venda e compra, né? E a gente está muito empenhado nisso. Se você trouxer investidor, você falou que a gente encurta o prazo para ser campeão, não, a gente encurta o prazo para pagar as dívidas, que eu acho que isso devia ser um ponto principal no contrato anterior com o antigo sócio, pagar as dívidas.
Porque você imagina um investidor chegar aqui e botar 1 bilhão em contratação e não pagar o 1 bilhão e 400 de dívida que o Vasco tem. Então você vai aumentar a dívida aqui, o Vasco vai ter que gerar quase 3 bilhões de receita para pagar essa dívida aqui e as novas que foram feitas. Então é um ataque à dívida, que não vai ser já nesse valor, porque através da RJ vai ter um deságio muito grande e a gente praticamente cai pela metade a dívida num espaçamento aí grande para você pagar, que pode ser de 10 e 15 anos. Então o Vasco vai demorar 15 anos. Não. Com esse espaçamento você gera fluxo de caixa, porque o que sai é muito menor, e aí você consegue aqui dar vida a esse organismo vivo e ter fluxo para contratar. Então, assim, eu não vou dar prazo, porque a gente imaginava chegar numa semifinal ano passado, com sinceridade, de Copa do Brasil? Não. Eu imaginava esse ano estar nessa situação? Não, eu imaginava estar mais na frente. Hoje a gente é o primeiro fora da zona. Então, assim, tem algumas variáveis que são incontroláveis. Eu não posso prometer quando a gente vai ganhar título. Não posso. Eu posso prometer comprometimento, dedicação e trabalho duro e verdadeiro com o torcedor. Você perguntou sobre... Eu não vou falar sobre... Claro que eu quero vender, assim, mas não adianta. Quantas vezes eu já vim aqui, né, Joel, e falei assim, cara, eu quero vender. Mas aí porque não vende... Parece que eu não quero vender. A questão é a seguinte, se não tem investidor, vamos lá, não tem um investidor, o clube não precisa funcionar? Eu faço o quê? Não tem investidor, eu vou ficar aqui sentando. Não busco recurso, não arrumo um patrocínio. Cara, eu preciso pagar as contas. Então, o meu cenário, na minha cabeça, é o seguinte, se eu não tenho investidor, o que eu faço para o clube ser autossustentável? E aí a gente criou todo o processo, dentre eles, orientado pela Álvares Marçal, uma recuperação judicial. Então, mesmo que o Vasco tivesse 1 bilhão e 400 de dívida e não fosse SAF, fosse só associação, o Vasco teria que fazer uma recuperação judicial. Então, é isso que eu penso. Se o investidor chegar, eu acho que os processos são acelerados. E é o que eu desejo. O meu desejo é que apareça o investidor. A responsabilidade é grande para achar uma pessoa certa, um investidor certo. Só que, assim, a gente tem a G5 trabalhando nisso, com os NGEs, com alguns... processos de avaliação dentro dos dados mais para frente, mas quando tiver uma proposta, quando tiver um investidor, que é o que eu desejo. Agora, se as pessoas querem acreditar ou não, eu não tenho como fazer isso. Não tem como. Só vão acreditar quando tiver vendido. Então, se eu não estou vendendo, é porque eu não quero vender. Então, é isso.